Aí, gravando, muito bem, gravando. É isso, no chat aí o Marcelo, o Edson. É isso, amém? Vamos dar início. Eu sei que estamos aí quase na reta final desse treinamento aqui. Como a gente coloca lá no YouTube, né, e coloca também na plataforma lá do Conexão Reino, muitas pessoas não participam aqui do ao vivo, né? Mas o ao vivo é sempre mais gostoso. Eu, pelo menos, eu gosto do ao vivo, porque a gente tem a oportunidade de ver os rostinhos aí dos irmãos, a gente pode se comunicar, né, aqui na hora, ao vivo, né, pelo chat, por voz, né? Então, eu, particularmente, eu gosto muito mais do ao vivo. Porque alguns irmãos já me falaram, pastor, por que você não transmite só lá no canal do YouTube, né? Faz a transmissão pelo canal do YouTube. Só que pelo canal do YouTube não tem essa questão aqui da gente se ver, da gente trocar uma ideia, né? Você poder ouvir sua voz, né? Lá só tem o chat que você vai digitar lá, né? E não tem oportunidade de abrir o microfone, abrir sua câmera e a gente se conhecer é um pouco diferente, né? A transmissão direta lá pelo canal do YouTube, né? E eu gosto do Google Meet justamente por essa particularidade de poder enxergar as pessoas, de poder ouvir a voz das pessoas, né? Que nem eu fiz agora com o Rogério Gimenez ali, pude vê-lo e a gente conversou um pouquinho. Então, isso é bacana, isso é gostoso, ok? Mas sem mais delongas, né? Vamos lá para a nossa aula. Vamos aqui orar, né? Para nós iniciarmos. Vou pedir para o Rogério orar. Rogério, você consegue abrir o microfone? Se você não quiser abrir a câmera, não precisa. É só abrir o microfone e orar por Vamos nós. lá. Agora, Maravilha. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade maravilhosa que temos de ter mais uma aula sobre batalha espiritual. Senhor, sabemos da necessidade de conhecer as artimanhas do inimigo e pedimos ao Senhor, Pai, que neste momento o Senhor possa abençoar o nosso querido amigo, irmão, pastor Márcio. Guarda a vida dele, guarda a vida da sua esposa cada vez mais, dos seus filhos, guarda a vida de cada um que está aqui essa noite. Sabemos que o Senhor tem muito para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, que todo esse conteúdo nós possamos trazer às nossas faculdades mentais a assimilação e realmente é muito importante conhecer as artimanhas do nosso inimigo. Satanás, ele não tem brincado, ele tem realmente destruído famílias, matado pessoas, enfim, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui essa noite. Guarda nossas famílias, guarda as nossas esposas, nossos filhos, netos. Enfim, Senhor, muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Né? Keila, o Kleber Ferreira, glória a Deus. Vamos lá, vamos compartilhando aqui a nossa tela, né? Vamos aqui para o nosso slide costumeiro, né? E deixa eu fazer uma. Depois, no final, eu quero fazer. Não sai, não, tá? Porque antes do final, eu quero fazer umas 3 ou 4 perguntinhas para vocês me ajudarem. Eu preciso da ajuda de vocês. Então, não sai, fique, se você puder, é óbvio, né? Se você puder, não saia, porque no final eu vou parar a gravação e eu quero escutar, fazer umas perguntinhas para vocês aí, para vocês me ajudarem, ok? Então, sem mais delongas, nós vamos falar hoje sobre as leis, né, do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele tem leis, o reino e o governo de Deus existem leis, né? E nós não vamos falar de leis, as leis mosaicas. Nós não vamos falar e tratar de leis mosaicas. Nós vamos tratar de leis espirituais que regem o mundo espiritual, né? Então, as leis espirituais são princípios estabelecidos por Deus que ordenam o funcionamento do mundo invisível e influenciam em tudo no mundo visível. Compreendê-las é essencial para caminhar com sabedoria, autoridade e proteção no reino de Deus, ok? Eu deixo aqui embaixo, sempre nos slides,
no nosso site, www.conexãoreino.com.br. A gente coloca artigos lá, né, no blog, tem podcast lá, embora o podcast seja feito por uma inteligência artificial, mas é o conteúdo certinho, tá? Não é a minha voz que está lá, mas é bênção, ok? A gente tem que também aprender a utilizar a tecnologia a nosso favor, né? E nos ajuda muito, né? E a nossa rede social no Instagram, Conexão Reino Oficial, você pode estar lá também compartilhando. Nós não postamos assim muito, mas nós postamos algumas coisas lá que podem ajudar os irmãos aí nesta jornada de conhecimento, ok? Deixa eu só arrumar aqui o slide. Vamos para frente aqui. Vamos lá. O que são as leis? Deixa eu mais uma coisinha aqui. Vamos lá. O que são as leis espirituais, né? Antes de explorarmos cada lei individualmente, é fundamental entender sua natureza e alcance, né? As leis espirituais não são sugestões ou tradições religiosas, são princípios eternos e imutáveis que governam o mundo invisível e, por consequência, tudo o que acontece no mundo visível. Então, assim, ó, primeiro, não mudam com o tempo. As leis espirituais, as leis estabelecidas por Deus, elas não mudam com o tempo. Não é que nem a lei humana, né? Que passar do tempo elas alteram, à medida que a sociedade vai mudando, vai alterando a lei. Não, as leis do Senhor, elas são imutáveis, não mudam com o tempo, né? Não são normas humanas, não foram criadas por concílios, tradições ou culturas. Sua origem é divina e sua autoridade transcende qualquer instituição humana. Outra coisa que as leis espirituais são, elas não mudam cultura ou por opinião. A opinião da maioria não revoga uma lei espiritual. Elas operam independente do que a sociedade pensa ou decide. E a lei, as leis espirituais, né, ela tem a graça, né, não revoga também as leis espirituais. Então, a graça de Deus é real, ela é poderosa, mas não elimina o funcionamento das leis espirituais. Ela opera dentro delas e não acima delas, né? Então, a graça aqui, ela opera dentro das leis de Deus, não acima dessas leis. Então, nós vamos ver que leis são essas. Tem 28 que eu mapeei na Bíblia, mas eu sei que tem... aqui eu não vou colocar as 28, porque ficaria longo demais. Eu selecionei algumas que têm relevância, né? Todas são relevantes, mas eu precisei selecionar algumas, ok? Então, a lei do Espírito... Deixa eu ver uma coisa aqui. Parou a minha câmera. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me vendo ou está uma tela preta? Dá um aviso aqui no... Está uma tela preta? Engraçado, parou aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aguenta a mão aí, peraí. Por que que parou? Normal aqui. Ok, engraçado. Para mim aqui ela ficou... Minha câmera ficou preta aqui. Mas tudo bem, vamos seguir, vamos embora, né? Não quer aparecer minha imagem, melhor ainda, né? Quem fica aqui está normal, o Edson está dizendo, a Cláudia está dizendo que está normal. Beleza, para mim aqui ficou meio preto aqui, está preto. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. A lei do Espírito, a primeira lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus, ok? Existe uma lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, e ela opera, né? Então, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 2, Paulo descreve assim, ó, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus, então aqui, ó, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, tem uma lei do pecado e da morte, mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus
ela também opera, ok? Então, esta é uma lei fundamental que fundamenta toda a vida cristã. Então, a gente tem aqui uma lei que fundamenta toda a vida cristã. Ela declara que existe uma lei superior, a lei do espírito da vida, que tem poder para sobrepor a lei do pecado e da morte. Não se trata de ignorar a existência do pecado, mas de conhecer que em Cristo há uma autoridade maior operando a nosso favor, ok? Então, existem duas leis. A lei do pecado, né, do espírito aqui, ó, lei do pecado e da morte, mas existe a lei do espírito de vida em Cristo Jesus. A lei do espírito de vida em Cristo, ela se sobrepõe à lei do pecado e da morte, ou seja, ela é muito mais poderosa e vigora em cima da lei do pecado e da morte, se eu me posicionar em Cristo Jesus, né? Então, primeiro, se eu me colocar no governo de Deus, né, através de Cristo Jesus. Então, primeiro, restaurar, né? O que foi perdido pelo pecado é devolvido pela graça operante nesta lei, né? Então, aquilo que foi perdido no pecado, na lei do pecado e da morte, pela graça operante nessa lei, é devolvido, né? Que é a vida. Liberta. Cadeias espirituais são quebradas quando nos submetemos à lei da vida, né? Então, a libertação quando eu me submeto a Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Justifica, né? Somos declarados justos diante de Deus, não por mérito, mas pela operação desta lei em Cristo Jesus. Então, aqui, ó, nós somos o que escolhemos, nós somos que escolhemos qual lei vamos nos submeter. Então, nós temos o livre-arbítrio de escolher, nós temos a escolha, né, de viver debaixo da lei da vida e do Espírito em Cristo Jesus, ou nós temos a opção, né, de viver na lei do pecado e da morte, né? Mas se nós escolhemos a lei da vida em Cristo Jesus, quando a pessoa escolhe, né, tem essa escolha de viver a lei da vida em Cristo Jesus, ela passa a ter a viver debaixo dessa lei de vida e passa a ter restauração, libertação, e é justificado por essa lei, ok? É irrevogável. Essa lei, ela opera e ela não tem como sair. É uma lei estabelecida, porque quando Deus faz as leis, são leis estabelecidas e que ele não altera, não são alteradas, né? Então, não importa se uma pessoa, ela declara o Senhor Jesus e entra com consciência da morte e ressurreição de Cristo pela vida dela, se ela se arrepende da vida da morte, se ela quer sair e tem consciência da lei do pecado e da morte, e ela se arrepende de todos os seus pecados, né? Ela passa a viver e a vigorar debaixo da lei da vida em Cristo Jesus, ok? Muito bem. Além da a lei do Espírito de vida em Cristo, nós temos muito mais leis aqui. Nós temos, por exemplo, uma outra lei, que é a lei da autoridade espiritual, né? Uma lei que vigora, né? E que Deus leva a sério também. Então, aliás, Deus leva a sério todas elas, né? Nós é que não levamos. Deus é um Deus de ordem, ok? Autoridade não é uma construção humana, ou seja, quem determina e criou a autoridade não foi o ser humano. Quem criou essa questão de autoridade foi o próprio Deus que criou, ok? Então, a autoridade não é uma construção humana, ela é um princípio divino que estrutura tanto o mundo visível quanto o invisível, né? Ele criou essa questão de autoridade, ele estabeleceu a autoridade para que esse princípio, né, organize tanto o mundo visível quanto o invisível, né? E aí, em Romanos, capítulo 13, 1, né, na carta aos Romanos, diz assim:
Não há autoridade que não venha de Deus. Não há. A Bíblia está muito clara aqui, esse texto, dizendo que não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram por ele instituídas, né? Então, como ele é soberano, governante do mundo humano e do mundo espiritual, ele governa tudo e todos, né? Ele é que delega as autoridades, né? Então, nós temos que tomar cuidado com essa questão de autoridade, entender. Há limites de autoridade no quesito humano, né? A gente tem que ter consciência de que existem autoridades sobre nós, na nossa família, na escola, no trabalho, no ministério. Existem pessoas, né, no governo, onde nós moramos, né? Prefeitos, governadores, vereadores, enfim. Existem muitas autoridades. Quando eu estou no trânsito, há uma autoridade no trânsito, um guarda, né, de trânsito, há policiais, há militares, enfim. Nós temos autoridades estabelecidas por Deus em todos os âmbitos civis, no âmbito civil, né? No âmbito eclesiástico, no mundo espiritual e também na questão da nossa casa, da nossa família, né? Então, a primeira brecha da história, né? Ou seja, a primeira rebelião, né? Ocorreu com o próprio Lúcifer lá, né? Ocorreu nas esferas invisíveis, no mundo espiritual, onde o Senhor governa lá com os seus anjos, está com os teus anjos, né? E Lúcifer ali foi a primeira violação desta lei. Ele foi o primeiro a violar esta lei da autoridade. E a primeira brecha espiritual registrada, né? A desordem sempre começa com rejeição da autoridade legítima. Lúcifer rejeita a autoridade do próprio Deus, e essa rejeição da autoridade de Deus leva a uma rebelião do seu próprio ser, né? Mas ele envolve, inclusive, nessa rebelião, nessa rebeldia, cria-se uma rebelião, porque ele consegue influenciar outros, e aí vira uma rebelião, uma coisa coletiva. E aí nós sabemos já o processo aqui, o que aconteceu, né? A queda da autoridade igual perda de cobertura, né? Onde há quebra de autoridade, há transferência de cobertura. Quem se submete à autoridade caminha protegido. Quem a rejeita fica exposto, né? Então, nós temos autoridades, Deus estabeleceu essas autoridades para a ordem e organização civil, para a ordem e organização celestial, para a ordem e organização na nossa casa, em todas as esferas, né? E nós, querido, temos que ficar, né, debaixo dessas autoridades, respeitando essas autoridades, não quebrando essas autoridades, né? Não rejeitando essas autoridades, mas nos submetendo a elas de forma saudável, ok? Desonrar é desonrar a Deus. Quando a gente desonra uma autoridade, seja ela no nível civil, no nível qualquer esfera, né? Nós estamos desonrando o próprio Deus. Desonrar quem Deus levanta é desonrar o próprio Deus. Essa lei se aplica a todas as esferas, como a gente tem falado aqui, né? Quando eu estou numa sala de aula e entra um professor nessa sala de aula, ele é uma autoridade. E ele tem a responsabilidade, a autoridade de manter a ordem dentro dessa sala de aula, e todos têm que respeitar, né? Na questão da família, Deus coloca o homem como aquele que é o cabeça do lar, né? Aquele que vai governar o lar, juntamente com a mulher, a esposa, para, junto a ele, do lado dele, como auxiliadora, né, ou aquela que se submete à mesma missão que ele, eles são autoridades ali. Então, os filhos devem obediência e tem que estar em respeito à autoridade de um pai, de uma mãe, né, a autoridade
de um avô, né? Então, na família existem as autoridades, pai, mãe, avós, enfim, né? No trabalho existe autoridade, né? Então, a pessoa a qual eu fui, a pessoa que me contratou, né? Se eu fui contratado direto pelo dono, eu devo, né, me submeter ali às regras e ordens no meu trabalho, né? Seja também, pode ser um gestor, enfim, um líder, né? Existem líderes dentro da esfera do trabalho e eu preciso estar obedecendo. Quando eu desobedeço, quando eu não faço, quando eu me rebelo, quando eu vou contra, quando eu falo mal, quando eu respondo de forma errônea, né? Eu estou desonrando a Deus. Essa é uma lei que muitos não gostam, mas nós temos que aprender a ser obedientes à palavra do Senhor. Então, quando a palavra diz não há autoridade que não venha de Deus, não há autoridade que não venha de Deus. Eu gostando ou não daquela pessoa, se ela foi colocada ali, com certeza Deus o colocou ali. Gostando do jeito dela ou não, da voz dela, do jeito, do comportamento, não importa, Deus colocou ela ali. E a minha obrigação para cumprir esta lei e estar debaixo de cobertura, estar debaixo, né, de bênção, alinhado ao governo de Deus, eu tenho que simplesmente obedecer e honrar essa autoridade. É óbvio, irmãos, que nem tudo que uma autoridade pede para nós fazermos, se estiver contrário àquilo que é a palavra de Deus, nós podemos negar. Quem tem supremacia, quem tem mais autoridade, é sempre o Senhor. É a palavra dele, é a autoridade máxima. Se uma autoridade humana que está debaixo, está indo contra esta palavra, contra esses princípios de Deus, eu posso, então, me posicionar mediante essa palavra, ok? Então, muitos líderes no meio eclesiástico e qualquer esfera, existe uma coisa que é autoritarismo, né? Ou usar da autoridade, abusar da autoridade, né? Existe isso? Sim, existe isso. Eu não estou falando para nós honrarmos e submetermos aos autoritarismos, aos exageros e excessos da autoridade. Eu estou falando uma questão de autoridade certa, correta, né? Justa, mediante a lei humana, mediante as leis espirituais, ou seja, eu estou falando de algo saudável, ok? Então, mediante uma autoridade saudável, uma autoridade que está cumprindo o papel e a função dela, eu tenho que me colocar debaixo dessa cobertura dessa autoridade, né? Quando eu falo cobertura, ela nos protege, né? Devemos honrar essa autoridade, ok? Se você tiver alguma dúvida, você pode, como sempre, ir colocando no chat ou vai anotando aí que a gente discute no final, ok? Vamos lá. Ou se for uma coisa emergente, põe no chat aí que eu sempre paro, olho para a gente discutir. Lei da legalidade. Então, é uma outra lei. Existe uma lei que é a lei da legalidade, né? Nenhum ataque espiritual acontece por acaso. Nenhum ataque espiritual acontece por acaso. No mundo espiritual, o inimigo não age fora dos limites da permissão. Deus não é soberano, Deus não governa sobre tudo, até o inferno se submete a Deus? Sim, né? Então, assim, só que Deus é um Deus que, estabelecida as leis dele, ele é imutável, imutável. Quem tem que estar, quem estiver errado, vai sofrer a consequência do rei sobre aquela lei, ok? Então, o inimigo ele não age fora dos limites da permissão. Existe uma estrutura legal no mundo espiritual e cada ação humana tem consequências dentro dessa estrutura, né? Então, por exemplo, direito de acesso. Cada ato de desobediência gera um direito legal de acesso para o inimigo, né? O pecado não é apenas moral,
é uma abertura espiritual juridicamente reconhecida pelo mundo invisível, né? Então, quando eu desobedeço ao Senhor, a sua palavra, a sua instrução da sua palavra, e não acato aquilo que o Senhor está dizendo para eu ser, fazer, etc., né? Eu abro espaço, direito legal de acesso para o inimigo, né? Por quê? Porque eu estou fora, estou permitindo que o inimigo atue. Onde o inimigo atua? Sempre naquilo que o homem sai fora da obediência do Senhor. Ele vai sempre atuar onde o homem desobedece, onde há uma palavra, né, que é muito ampla, chamada pecado, né? Ele vai atuar, ok? E o pecado não é apenas moral, é uma abertura espiritual juridicamente reconhecida no mundo invisível, né? Por isso que a gente bate muito na tecla, e estamos batendo na tecla sempre durante todas as aulas, da questão do alinhamento com o Senhor, né? Sempre. Por quê? Batalha espiritual nada mais é do que eu estar alinhado com o Senhor e vencer o inimigo, não abrir legalidade, não abrir porta para que ele tenha direito legal, né? Então, por isso que a gente sempre bate, desde a primeira aula a gente vem falando, tratando da pessoa, do ser, ok? Por isso é importante, quando a gente vai fazer libertação numa pessoa, vai ministrar essa pessoa, uma oração de libertação e etc., ou expulsa um demônio desta pessoa, nós temos que discipular essa pessoa. Por quê? Porque se nós expulsamos um demônio que está atuando na vida dela, seja manifesto ou não manifesto, porque tem essas duas questões, né? Pode manifestar como pode não manifestar. Ele está agindo, atuando, mas não manifestou. E a maioria não manifesta porque eles não são bobos, né? Se ele manifesta, ele se expõe. Então, ele fica oculto, mas atuando na vida da pessoa. Essa é a pegada que a gente tem que ter discernimento. Demônio, quando ele se manifesta ali, né, por permissão do pai, né, a gente vai lá, é visível, vai lá e expulsa. Mas tem muito demônio enrustido atuando na vida da pessoa. E nós identificamos, né? Como? Identificamos através do próprio Espírito Santo, né? Identificamos através da palavra, do comportamento, da fala, da vida, do estilo de vida que a pessoa tem, né? E diversas outras formas que o próprio Espírito Santo vai mostrando. Então, a gente expulsa ou ora, né? Mas se essa pessoa não tiver o conhecimento da lei de vida, a primeira lei que a gente viu lá, da vida em Cristo, né? Não tiver arrependimento, não entrar para o governo do Senhor, né? E a gente não conscientizar ela, não discipular, não caminhar com ela até que ela se firme, né, em Cristo Jesus e compreenda o estado de mudança espiritual que ela obteve, da lei do pecado para a lei da vida, essa pessoa ela vai voltar a fazer, o inimigo, o diabo, os demônios vão voltar a atuar. Por quê? Porque eles vão ver de novo direito legal e acesso para atuar, né? Então, tem pessoas que a gente expulsa o demônio, né? Parece que está indo tudo bem, passa 1 mês, 2 meses, a pessoa volta para o mesmo buraco. Aí tem duas coisas. Ou ela não está sendo discipulada para que haja um arrependimento. Quando eu falo discipular, é para cumprir aquilo que Jesus determinou, né, para nós. Determinou o quê? Que nós devemos ensinar a guardar tudo que ele ensinou. Ensinou aonde? Ensinou para os primeiros discípulos dele. Na onde está isso? Em todas as escrituras, né? Todas as escrituras é um manual prático de vida ali. Então, eu tenho que aprender esse manual prático de vida, né? Como viver, né? Então, se eu não cuido dessa pessoa, ela vai estar sempre com a porta aberta e o diabo sempre vai estar entrando, né? Então, existem pessoas que ficam um ciclo, né? Que fica ali
melhora, piora, melhora, piora, né? E etc. Isso ocorre com vícios, isso ocorre com várias situações, né? A gente vai ter uma aula que nós vamos falar só sobre vícios, né? Como que o inimigo aprisiona as pessoas no vício e como que a gente faz para libertar essas pessoas do vício. Tem uma aula que fala sobre isso, um material, um conteúdo rico que fala sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos voltar para cá, ok? Consequência da legalidade, ó. O ataque espiritual é uma consequência espiritual legalizada, legalizada. Não é perseguição aleatória, né? Não é perseguição aleatória. O inimigo bate o olho, te acompanha, né? Ele te acompanha desde o ventre da sua mãe, ele fica de olho. Quando você nasce, ele fica de olho. Quando você começa a andar, ele fica de olho. Quando você começa a falar, ele fica de olho. Quando você começa a se desenvolver, ele vai ficando de olho. Vai para a escola, ele tá te acompanhando para te entender. Ver suas vulnerabilidades, ver as suas fraquezas, né? Não pensa você que é aleatório. Ele olhou, de repente, num dia chuvoso e falou, eu vou atuar na vida do Márcio. Eu vou atuar hoje na vida... quem é aquela ali? Aquela ali é o Kleber? Aquele ali é o Edson? Não é aleatório assim, tá bom? Existe aí uma legião, um terço dos anjos. Vai saber o que é um terço desses anjos. Eu sei que é muito, tá? Pelo que a gente estuda, é muito demônio solto para destruir a humanidade, né? E esses espíritos aí, eles são milenares, né? Eles acompanham a humanidade desde o primeiro homem, né? Então, assim, não é aleatório, né? Não é perseguição aleatória, é resultado de brecha aberta por escolhas e ações. Nós que tomamos as escolhas e as nossas ações definem quem nós somos, queridos. Enquanto a gente não assumir a responsabilidade de escolhas e ações, não soubermos escolher, não soubermos agir, né, vamos continuar sendo vulneráveis. Instrumentos legais de revogação. O arrependimento, agora isso aqui é importante, ó. O arrependimento é a confissão, e a confissão são instrumentos legais que, olha só, revogam os direitos concedidos ao inimigo. Então, como que eu revogo esse direito legal de acesso na minha vida? Quando eu me arrependo e confesso os meus pecados ao Eterno, em quebrantamento, em arrependimento real, não em remorso, como a gente já viu, né? A graça não anula a lei, ela revoga a acusação, né? O inimigo vai lá e fala, o Márcio está lá, Senhor, e aí? Está lá em adultério, como é que eu faço? Pode ir lá, estou no meu direito legal. Você falou para ele que adultério é pecado, que adultério vai contra a sua santidade, né? Te tira, inclusive, da sua presença, porque você não suporta a sujeira, né? Ele está fora da sua presença, porque ele está lá lambuzado no pecado lá, né? Nessa ação, e aí? Bora lá, eu tenho direito, né? A não ser que ele se arrependa, mas enquanto ele não se arrepender, eu vou bater, vou machucar, vou ferir e, se possível, matar, né? Porque esse é o meu alvo. Você sabe que o meu objetivo é esse com o homem desde o Jardim do Éden. Então, é o seguinte, tô lá aprontando na vida dele até que, quem sabe, ele revogue isso, né? Confessando, se arrependendo e dizendo, chega, dá um basta nessa situação que eu estou vivendo, não vou viver mais dessa forma, né? Vou viver a vida abundante que Cristo tem para mim, dentro do governo do meu Eterno, do meu Pai. Então, o arrependimento faz com que esses direitos, né, concedidos ao inimigo sejam revogados. E aí, nós fechamos e voltamos limpos, né? Por isso que é importante, em toda a sua caminhada, né? Não como paranoia, mas em toda a sua jornada de vida, nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos dentro da sua empresa, nos relacionamentos, na sua vida, no seu dia a dia. Observe aquilo que você é um comportamento ruim, né? Não para você se acusar ou estar sempre em vigia, assim, no sentido de paranoia, né? Mas sempre peça, Espírito Santo, me mostra onde, né, eu preciso melhorar.
né? E o Espírito Santo vai te ajudar nesse processo de chegar ao varão perfeito, né? Além dos líderes e autoridades espirituais saudáveis, ok? O perdão como sentença, né? Deus é fiel e justo. Deus é fiel e justo. O perdão de Deus é uma sentença espiritual. Quando Deus perdoa, ele declara juridicamente encerrada a acusação no tribunal espiritual, ok? E tá lá, existe um tribunal, e esse tribunal, o Senhor, quando você se arrepende, pede perdão, ele vê e sonda, esquadrinha o teu coração, a sua mente, a sua alma, o teu espírito está conectado a ele tem toda a ciência e toda a sabedoria e todo o poder, toda onipotente, ele é onipotente, poderoso, glorioso, ele sabe. E aí ele fala assim, bate o martelo e fala: sentença de acusação encerrada, né? Pode cessar. E o mundo espiritual, como ele rege certinho, o inimigo fala, ok, sim, senhor, baixa a cabeça e obedece. O inferno todo obedece, tá? Deus. Não existe luta entre Deus e o inferno. Deus já venceu o inferno há muito tempo. Quando começou lá com Lúcifer, ele já ganhou a batalha. A gente aqui está esperando aí se consumar fisicamente, mas essa batalha no mundo espiritual já foi vencida, tá? Mas vamos lá. No sim ou não, né? Nós estamos esperando, no tempo de Deus é doido, né? Não é que nem o Cronos nosso, enfim. Não vamos entrar nisso. Lei da semeadura, né? Outra lei aqui, ó, que a gente vive pregando, falando, ensinando na escola dominical, inclusive, né? Eu não sou dessa escola dominical, quem mais tem, assim, eu vejo, né? Não sei se eu estou errado, né? Mas nas assembleias, etc., né? Tudo que o homem semear, tudo que o homem semear. A gente tem que aprender a ler a palavra na íntegra, né? Não com o entendimento que a gente quer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7, né? Lei da semeadura. A lei de semeadura está lá desde Gênesis, tá? Gênesis 8:2 começa essa lei da semeadura, né? Lembrei aqui. Não acontece aqui em Gálatas com o apóstolo Paulo. De onde o apóstolo Paulo tira isso aqui? Da própria Gênesis 8:2. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Okay? Ele só reafirma a palavra de Deus aqui. Ok? Nada é neutro. Nada no mundo espiritual é neutro. Cada palavra pronunciada, cada ação praticada, e cada pensamento cultivado é uma semente lançada em solo espiritual. E toda semente produz fruto segundo a sua espécie, né? Então, palavras, ações e pensamentos são sementes com o poder de gerar colheitas reais, tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural, né? Todo mundo prega recolhimento de financeiro dentro da comunidade de fé. Todo mundo prega esse texto aqui, ó, para arrecadar recurso para a igreja. Sim ou não? Né? Já pregaram, já falaram esse versículo aqui para você, ó, para dentro lá na hora do culto, para recolhimento de recurso financeiro? Sim ou não? Dá um joinha para mim se alguém já pregou essa palavra aqui como dízimo e oferta. Olha lá, a Cláudia está falando que já pregou lá na igreja dela. Eu sei que prega, todo pregador, né? Todo pregador fala desse versículo aqui para recolher recurso. Porém, quero te fazer uma ressalva aqui, e muito, muito, muito séria. Aqui está dizendo assim, ó, tudo o que o homem semear. Não é só financeiro, não, tá? Aqui é tudo o que o homem semear. E o que são as sementes? A semente aqui não é dinheiro, valor, moeda, papel. Aqui não está falando só de semente de financeira, não. Aqui está falando, querido, de tudo.
que nós falamos, todas as nossas ações, pensamentos, são sementes que podem gerar colheitas reais. Tudo aquilo que eu fico verbalizando, tudo aquilo que eu fico pensando, tudo isso são sementes lançadas no mundo espiritual e vai germinar alguma coisa, segundo a sua espécie. Então, que que nós estamos semeando, né? A pergunta que nós temos que fazer para nós não é que colheita eu terei, porque todo mundo quer colher. A pergunta correta não é o que eu vou colher. A pergunta correta é o que eu estou semeando. Porque a colheita é real, ela é certa, né? Ela é certíssima. O Senhor dá a colheita para nós. Mas assim, dá a colheita segundo, né? O que nós, segundo a espécie, né, a espécie. Então, que tipo de sementes que eu estou lançando, que eu estou semeando, né? O que eu estou falando, o que eu estou fazendo com a minha vida, as minhas ações, eu vou colher, tá? Eu vou colher. Não, isso aqui, ó, é certo mais que matemática do que tudo na vida, ok? O perdão é o fruto da semente. O ponto crucial e frequentemente mal compreendido: o perdão cancela a culpa, mas não apaga o fruto da semente já lançada. Você vai entender isso aqui, ó. Isso significa que, mesmo após o perdão genuíno, pode haver consequências naturais de escolhas passadas que precisam ser atravessadas com maturidade e fé. Ou seja, ok, o Senhor perdoou, né? Ok, mas há consequências pela escolha que eu fiz. Então, o perdão não vai apagar o fruto da semente que eu lancei. Tá? Não apaga, vai ter consequências. E que eu vou ter que atravessar essas consequências com maturidade e fé. Ok? Então, o pecado, né, ele tem consequências. Pessoas pensam, não, vou pedir perdão para Deus tal, e está tudo certo. Não está tudo certo. Está tudo certo no mundo espiritual, foi apagado tudo mais. Mas você vai ter as consequências da escolha errada, das ações erradas, da fala errada e tudo mais. Então, o perdão não cancela cancela a culpa, mas o fruto da semente lançada não é cancelado. Aquilo ali, ó, vai gerar consequências, tá? Para pensar nisso, tá bom? Compreender essa distinção evita confusão espiritual e nos convida a semear conscientemente, né? Sabendo que toda semente tem o seu tempo de colheita, para o bem ou para o mal, né? Para o bem ou para o mal, ok? Então, vamos lá, ó. Semear, a gente está sempre semeando, em palavras, em ações, o tempo todo nós estamos lançando semente, no mundo espiritual, o tempo todo, né? Palavras e ações, né? Cultivar e colher, tá? Então, o processo de semeadura, né? É este, ok? Deixa eu ver se eu vou mais um para frente com o mouse aqui. Não, vou puxar aqui mesmo. Vamos lá, vamos mais um aqui. Bom, lei da santidade e da pureza, né? Existe essa outra lei aqui. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, assim, ó. Sede santos, porque eu sou santo. Eu refleti muito há uns 2 anos para cá, fico refletindo muito, né? Porque eu fui compreendendo o que é o reino de Deus. Porque eu fiquei pensando, ele é o rei, né? A palavra fala que o Senhor Jesus, ele vai vir, Cristo vai vir reinar, né? Nós reinaremos 1 milênio com ele, lá em Apocalipse e tal. Eu falei, bom, é um reino, ele veio anunciar o reino, né? O evangelho do reino, ele veio anunciar e pregar, Cristo, Jesus, né? Então, e vive falando de reino, isso ficou inculcado na minha mente. Bom, se é um reino, é um governo, se é um governo, há leis, né? Então, se eu não estou mais sobre o governo das trevas, né, eu estou debaixo do governo de Deus. Então, quais são as leis que vigoram esse governo de Deus, né?
E a Sara, não sei se a Sara está aqui na sala, acho que não, mas a gente tem uma moça chamada Sara, e ela trouxe ali ia dar aula, né? Acabou não dando, o computador dela deu problema. Ela que trouxe essa questão aqui, ó, sobre lei. Eu já conhecia, ela trouxe, isso acendeu, eu falei, legal. Ela deu uma aula, eu peguei o pensamento dela, desenvolvi uma estrutura aqui, ok? Então, assim, existe uma lei da santidade e pureza, né? Eu citei o nome da Sara porque parte desse ensino aqui partiu de uma aula que ela deu para mim. Antes dela dar aula para vocês, eu pedi para ela me dar uma aula, né, para ver o que assunto ela ia abordar. Então, a palavra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó, sede santos porque eu sou santo, né? Sede santos porque eu sou santo. A santidade não é um estado alcançado uma única vez, é um posicionamento contínuo, né? Ser santo é ser separado, separado para Deus, separado para o que contamina, separado com propósito e identidade definidos pelo Criador, né? Não vou falar sobre isso, que a gente já teve aula sobre santidade. Santidade é proteção espiritual, a santidade funciona como um muro espiritual ao redor do cristão, do crente, sei lá, do discípulo. Quando vivemos em pureza, construímos uma barreira que dificulta o acesso do inimigo. A impureza, por outro lado, cria brechas nesse muro. Separação com propósito, né? Ser separado não significa isolamento do mundo, mas distinção dentro dele. Distinção dentro dele. O crente, o discípulo, né, o cristão santo, está no mundo, mas não é moldado por ele. A sua identidade e valores vêm de uma fonte superior. Então, a santidade não parte de nós, não vem de nós, vem de Deus, né? Posicionamento contínuo. A santidade exige escolhas diárias e renovação constante da mente. Não é um destino final, mas uma direção permanente. Um modo de vida, um estilo de vida que reflete o caráter de Deus em cada esfera da existência, né? Então, existe essa lei da santidade e da pureza, né, que o Senhor fala, né, que sem santidade nós não o veremos, né, e sede santos porque eu sou santo, né, a lei da santidade e da pureza. Lei do alinhamento espiritual, né, o que é a lei do alinhamento espiritual? Amós 3:3 diz, pode andar dois juntos se não estiverem de acordo, né? O alinhamento espiritual é uma das leis mais sutis e, ao mesmo tempo, mais poderosa, né? Ela governa a harmonia entre o cristão, o crente, e a vontade de Deus. Ausência pode comprometer até mesmo as ações mais bem intencionadas, né? Então, a paz como sinal. O maior sinal de alinhamento espiritual é a paz, né? Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, há uma paz que excede o entendimento, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, né? Então, a paz é um sinal de que eu estou alinhado com a vontade de Deus, né? Quando eu estou alinhado com a vontade de Deus, né? Essa é uma paz que excede o entendimento e pode estar um vendaval, uma tempestade, e mesmo assim eu continuo nessa paz, né? É uma paz que não é normal, é uma paz espiritual, é uma paz que transcende o entendimento humano, inclusive, né? As pessoas não compreendem. Pô, você está passando por tudo isso, tal. Como que você está aí tranquilo, em paz, né? E ainda continua alegre desse jeito? É simples, né? Eu estou dentro da vontade do meu Abba, do meu Pai. Eu sei que as circunstâncias elas passam, elas não são permanentes e que ele com certeza está ao meu lado, ao meu favor, e ele vai resolver essa situação, né? Tudo vai se resolver, tudo é passageiro, inclusive essa vida que eu tenho agora ela é passageira, então eu descanso mesmo no Senhor, né? Presença sem alinhamento, né? É possível estar na presença de Deus, fazendo a obra, mas desalinhado. A atividade religiosa intensa
não garante alinhamento espiritual real. É possível servir com o coração fora do lugar que Deus quer que eu sirva, né? O exemplo é Jonas, né? Jonas estava desalinhado com a obra do Eterno. O Eterno falou, vai lá em Nínive, né? E você vai pregar arrependimento lá para o povo. E aí Jonas estava desalinhado, né? Começou a fugir, etc. Né? E o estar alinhado aqui, às vezes nós estamos numa posição, né? Vamos ilustrar aqui. Deus me deu o dom para ensinar. E ele falou, ensine, porque esse é o dom, isso é o que eu quero que você faça. Né? Há uma convicção, uma habilidade, etc. Mas aí eu falo assim, não vou fazer isso não, eu vou tocar violão, vou tocar guitarra na igreja, no louvor da igreja. Então, é uma coisa boa, estou fazendo uma coisa boa, ajudando na adoração, ajudando no instrumento ali, com a habilidade de tocar guitarra lá, mas não é essa posição que o Senhor quer que eu esteja. Eu aqui estou fazendo outro, ao invés de ficar na posição que Ele me chamou, ok? É por aí, tá? É possível, então, estar na presença de Deus, fazendo a obra, mas desalinhado, né? Não fazendo o que Ele pediu para eu fazer, e sim fazendo o que eu quero fazer, né? Ainda que seja lícito, seja bom, né? Mas não é o que o Senhor quer que eu faça, né? Então, eu estou desalinhado. Restauração, isso tem bastante na igreja, né? A pessoa não é pastor, não cuida de vidas, porque pastor cuida de vidas, aconselha, tal, mas a pessoa vai lá, o líder vai lá e unge como pastor. Mas o cara não é pastor, a pessoa não é pastor, não tem nada de pastor nela, Deus não chamou para pastorear, que, né, tem essa mania de ficar levantando pessoas, pastores, não sei para quê, né? Se a pessoa não tem o chamado, não cuida de vidas, não cuida de ovelhas, não aconselha, não cuida, né? Não trata as pessoas, não tem a função pastoral, então, por que eu vou ungir ela? Porque ela prega. Pregar qualquer um prega, né? Então a gente tem que estar muito atento assim. Deus, o que o Senhor escolheu para mim, né? Não é porque eu prego que eu vou ser um pastor, né? A gente tem que estar atento também a isso, né? Tem muito disso hoje no nosso meio, inclusive, né? Restauração da sensibilidade, né? O alinhamento restaura e devolve a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quando nós estamos desalinhados, nossa capacidade de ouvir e discernir a voz de Deus diminui progressivamente, né? Então a gente perde um pouco aí a sensibilidade quando a gente está fora do alinhamento de Deus, né? O seu propósito, aquilo que o Senhor quer que a gente esteja alinhado, né? Quando a gente entra para um desalinhamento, a gente fica insensível, inclusive, à voz dele. Fora da vontade, até o bom virar brecha, né? Fora da vontade de Deus, até o que é bom vira brecha, vira abertura, boas intenções. Fora do alinhamento divino, podem abrir portas indesejadas no mundo espiritual, né? Então, isso aqui a gente tem que avaliar, né? Aquilo que eu falei, a gente está fazendo uma coisa boa, achando que é uma coisa boa, mas nós estamos fora, desalinhados, e aí acaba, inclusive, virando uma abertura, uma atuação maligna, né? Vamos lá. As 6 leis em perspectivas que nós vimos aqui, né? Então, vamos lá. Eu coloquei só essas porque senão ficaria muito longo, né? As 6 leis em perspectiva, mas eu fiz um outro que tem todas, 28. Cada lei espiritual opera em uma dimensão específica da vida, mas todas se interligam e se complementam. Compreendê-las em conjunto revela a arquitetura do mundo espiritual e nos equipa para caminhar com sabedoria e autoridade, né? Então a gente tem a lei do espírito de vida, né, que restaura, liberta, justifica em Cristo. Nós temos a lei da autoridade espiritual, ordem divina, cobertura e submissão. Nós temos uma lei, né, elas se interconectam, né? Nós temos a lei da legalidade, né, direitos espirituais, brechas e revogação
pelo arrependimento. Nós temos a lei da semeadura, palavras, ações, pensamentos, geram colheita, né? Lei da santidade e da pureza, posicionamento contínuo e proteção espiritual. Nós temos aqui a sexta lei, a lei do alinhamento espiritual, paz, sensibilidade ao espírito e vontade de Deus, né? Então, essas leis, elas se interconectam, né? Elas se interconectam aqui para nós termos uma vida, né, abundante, né? Uma vida ampla, uma vida mais leve com o Senhor, né? Deixa eu ver um negócio aqui, eu pulei, ó. Nenhuma, no rodapé aqui, ó, nenhuma dessas leis opera de forma isolada. Nenhuma dessas leis aqui opera de forma isolada. Elas formam um sistema integrado que governa a nossa vida espiritual. E ignorar qualquer uma delas é abrir vulnerabilidades necessárias no caminho da fé, né? Então, se a gente observar aqui, né? Bom, essa daqui não tem como, né? A gente não, se não tiver nessa daqui, ó, esquece. Vai estar na lei fora disso aqui, né? Vai estar na lei da morte aqui do pecado no domínio das trevas. Então, pelo menos essa daqui tem que ter. Eu tenho essa, né? Mas, por exemplo, não dá para ficar sem a lei da autoridade. Se eu não respeitar essa lei aqui, ó, eu abro brechas para que o inimigo bagunce, né? Outras áreas da minha vida também. Se eu anular ou não seguir essa lei, não observar essa lei aqui, ó, na lei de direitos espirituais, besta e tal, ele vai atuar, né? Em bagunçar tudo, né? Se eu não observar essa outra quarta lei aqui, da lei da semeadura, palavras, ações, pensamentos, vai bagunçar. Ou seja, eu tenho que ter a observação, né, estar alinhado a todas as leis espirituais para que eu possa combater o bom combate e ter vitórias em todas as áreas, né? Observar como está a minha área conjugal, como está a minha área financeira, como está a minha área ministerial, né? Elas estão, cada uma dessas áreas está alinhada, né? Está seguindo essas leis aqui, elas estão em ordem com essas leis aqui. Então, cabe a nós analisarmos, né, a minha vida ministerial, como ela está cumprindo esses preceitos, esses princípios, né? Está cumprindo esses princípios aqui, né? A minha vida conjugal, familiar, está cumprindo, né? Estou dentro desses princípios, dessas leis, e assim sucessivamente, ok? E a gente vai alinhando e vai chegando dentro da plena vontade do Senhor, né? Então, amados, caminhar nas leis é caminhar em vitória, né? Caminhar nas leis é ter vitória sobre as batalhas do dia a dia, sobre as batalhas espirituais e tudo mais. As leis do mundo espiritual não foram dadas para nos limitar, foram estabelecidas para proteger, posicionar e capacitar. Conhecê-las é o primeiro passo, vivê-las é o que transforma a realidade, né? Aí volta a falar aqui sobre a lei do espírito da vida, né? Escolha a lei superior, vida em Cristo sobre o pecado e a morte, né? Lei da autoridade, lei da semeadura, lei do alinhamento, lei da legalidade, lei da santidade, ok? Leis espirituais não mudam com o tempo. Leis espirituais não mudam com o tempo. A cultura ou opinião humana não muda com a cultura ou a opinião humana. Elas são eternas e caminhar nelas é caminhar em liberdade, proteção, propósito divino e vitória sobre as batalhas, ok? Esta foi a aula de leis espirituais, né? Existe 28 delas, eu vou disponibilizar o slide completo aí com as 20 e poucas, né? E você vai poder estar vendo todas elas com calma, lendo, pegando os textos bíblicos e avaliando, ok? Mas o mais importante, né, é nós estarmos observando a nossa vida constantemente,
para poder batalhar de forma correta. E lembrando, né, que nós temos que ensinar, né, ensinar as pessoas que estão ao nosso redor, se nós vamos batalhar, travar batalhas espirituais em favor de uma pessoa, eu não posso batalhar, entrar em batalha espiritual para uma pessoa se ela não tem o conhecimento da vida em Cristo, né, o que é ter uma vida em Cristo. Se ela não se arrepende da vida que ela está ali, ou das ações que ela está tomando, ok? Porque não vai resolver, né? Então, a pessoa, nós precisamos ensinar essas leis que governam o mundo espiritual, né? As leis de Deus, o governo de Deus, para que essas pessoas possam ter a consciência, a avaliação, né? Se corrigir, se reposicionar, e aí sim nós podemos, né, batalhar, entrar em guerra espiritual por elas, ok? Então não adianta nós entrarmos em batalha espiritual pelas pessoas, né, sem antes ter esse discipulado, né, com elas, né, transmitir esse ensino para elas, né, o evangelho de Cristo para essas pessoas, né? Eu vejo muitas pessoas entrando em batalha espiritual por causa de outras pessoas, né? Mas de forma incorreta. E aí, é claro, é óbvio que a lei da legalidade, ela opera independente de qualquer situação, e se há legalidade, nós não venceremos, nós vamos ficar cansados, vamos ficar cansados de batalhar, né? Entrar em batalhas cansativas, que não são vencidas porque existe a lei da legalidade. A lei da legalidade, ela precisa ser anulada, né, quando eu ensino essa pessoa a se arrepender e mudar, né, as sementes que ela lança, né, através do comportamento, da fala, dos pensamentos. Eu tenho que discipular. A ordem do Senhor para nós, ela é expressa, autoritária, não é um pedido, não é um pedido. Jesus não está pedindo para nós fazermos discípulos, ele está ordenando que nós façamos discípulos, né? Então, isso se perde na igreja, se perdeu, né? Só se quer pregar, pregação não é fazer discípulo, né? Não discipula pregação. Eu ouvir uma pregação não vai me discipular. O que vai me discipular é uma pessoa que me acompanha a minha vida, meu estilo de vida, né? E vai me ensinando a sair do governo das trevas e passar a viver no governo de Deus, cumprindo aquilo que deve ser cumprido para ter uma vida em Cristo saudável. Então, não adianta, né? Enquanto a gente não cair a ficha, enquanto nós não obedecermos a ordem dada por Jesus, né, antes de ascender aos céus, ele ordenou que nós ensinássemos às pessoas aquilo que ele ensinou os 12 homens, né? E ele ensina muito, de forma muito clara, nas suas atitudes, né? Nos 4 evangelhos, como eu devo agir, como eu devo me comportar, como eu devo tratar as pessoas, como eu devo viver a partir do momento que eu entro para o governo, para o reino, para o evangelho do reino de Deus, né? É isso, tá bom, meus amados? Que o Senhor te abençoe, te guarde, ilumine aí os seus pensamentos, que você possa meditar e refletir a respeito do que foi ensinado aqui, que tem um alinhamento, né? Um alinhamento com o eterno, que você possa estar alinhado a todos esses pontos aí, a ele, né? E com certeza você gerará muitos frutos, colherá, né? Colherá muitos frutos, não só na sua vida como pessoa, né? Mas também colherá muitos frutos no mundo espiritual e em todas as esferas, né? A colheita, ela vem mediante a uma semeadura correta, né? Se eu semeio de forma correta as coisas,
eu colho os frutos corretos para a minha vida. Se eu semeio discórdia, eu vou colher discórdia. Se eu semeio fofoca, eu vou colher fofoca, e por aí vai, né? Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. A lei da semeadura é uma lei que nós devemos prestar mais atenção, né? O que Paulo coloca ali é real. Tudo que o homem semear, isso, de fato, ele vai colher, né? Não tem como eu lançar semente de limão e querer colher uvas. Vou colher limão, ok? E, às vezes, a gente cria um esquecimento, né, dessa lei da semeadura, a gente esquece a lei da santidade, a gente esquece muitas leis, mas o Espírito Santo sempre nos lembra, e nós temos que estar, hoje ele está nos lembrando, né? Ele está te lembrando, para que você sempre esteja atento, né? Então, chega um momento que isso vai ser natural para você. A partir do momento que você começa a observar isso, que foi colocado aqui, você vai se tornando, fazendo parte de você, né? E aí fica tranquilo. Por exemplo, você, quando vai aprender a dirigir um carro, né, você não conhece todas as placas de trânsito. Não conhece. Você tem que ficar decorando lá no livrinho, né? Aí vai fazer, não sei como é agora, né? Falando, eu tirei a carta, não sei, 20, 30, 40 anos, sei lá. Mas você tem que ler lá, ver as plaquinhas, decorar as plaquinhas, por quê? Né? Você não decora tudo ali, mas um ou outro você decora. Quando você vai dirigir, está dirigindo, né? Na prática, né? Você bate o olho naquela placa, né? Você identifica ela e você já sabe, vai embora, né? Você acende o farol vermelho, você fala, eu tenho que parar, né? E aquilo vai ser natural. Você vai dirigindo, você vai pegar uma estrada, curva acentuada à direita, curva sem. Você começa a identificar todas essas placas e, naturalmente, com o passar do tempo, né, dirigindo, você vai saber as leis do trânsito. De cor salteado ali, você vai sabendo como você tem que se comportar, você não pode parar na faixa do pedestre, ou seja, vai se tornando coisas, inclusive, meio que automatizadas, né? Então, o processo com vida em Cristo, né, é um processo de prática, é o mesmo processo, né? Eu tenho que entender o mecanismo, eu tenho que entender as leis, eu tenho que entender como funciona, e uma vez que eu entendi como funciona, eu tenho que viver. E à medida que eu vou vivendo, praticando e vivendo, isso vai se tornando naturalmente. Então, eu não tenho esforço para, como decoreba, ou a lei, cumprindo uma lei, não, vou cumprir a lei assim, porque vai ser... Ou seja, eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa natural, assim como eu ilustrei a questão do carro e as leis de trânsito, ok? Vanusa, fiquei com uma dúvida, pastor. Não devemos entrar em batalha espiritual pelos nossos filhos, maridos, parentes, etc., que não têm conhecimento do que se trata uma batalha? Claro que não. É diferente em relação a orar por libertação, né? Então, vamos pôr pontos a pontos aqui, né? O batalhar pela sua família, né? Seu filho, etc., não é batalhar, você vai interceder, né? Orar em favor dele. Se ele é cristão, né, você tem que discipular ele, o seu filho. Né? Então, pega o filho, discipula ele. Vem cá, vamos ler com a mamãe aqui a Bíblia, a palavra. Você entende o que é salvação? Você sabe o que é salvação? Então, senta aqui que a mamãe vai te ensinar. Discipulado não é só transferência de conhecimento. Discipulado é você mostrar como ele vai viver através do evangelho. Né? Então, ponto. Batalhar pelo filho, bom, se mora com você... E se é cristão, beleza. Não mora comigo, está fora, já é adulto, não mora comigo, você não tem como batalhar por ele no sentido de entrar em guerra. Senhor, em nome de Jesus, eu denuncio esse pecado do meu filho, não sei o quê, todo esse demônio caia por terra na vida dele, o demônio vai falar, eu não vou cair por terra porque eu tenho direito. O seu filho está me dando direito de atuar lá. Você pode orar ao Senhor, pode orar a Deus, que a lei de Deus é irrevogável, minha filha. Eu, como diabo, eu tenho acesso legal ao seu filho. Então, o que você precisa fazer com o seu filho é anunciar o evangelho para ele até que ele venha a cair a ficha, se arrepender e etc. Ok? Então, assim, é um blefe achar
que o filho, por exemplo, né, o filho, o marido, esposa, pode ser quem for da família, tá? Que não está em Cristo, eu vou ficar batalhando nas esferas espirituais e o demônio vai falar assim, ah, legal, cara, só que eu tenho acesso, eu tenho legalidade, estou dentro de uma lei da legalidade, dada pelo próprio Deus. Então, assim, esse não é o caminho. Qual que é o caminho? É eu, através do meu comportamento, do meu amor, do meu discipulado ali, tete a tete, vida na vida, ele vendo com as minhas ações, tal, aos poucos, não é eu enfiar a Bíblia na cabeça do cara, porque ele não vai aceitar, mas aos poucos ir aproximando ele do Evangelho de Cristo através da minha vida, do meu comportamento, né? Até que ele vá para a primeira lei. Qual a primeira lei? A lei da vida, né, em Cristo. Ele foi para a primeira lei, aí você vai ensinar ele qual é o caminho das outras. Arrependimento, qual é o próximo caminho? Arrependimento, né? Fecha as legalidades. Ensinar ele a fechar as legalidades. Ensinou a fechar? Aí tá beleza. Aí você pode batalhar por ele, né? Não precisa batalhar, você já venceu a batalha por ele, né? Já venceu, tá? Então, não adianta. Eu vejo um monte de pessoas querendo batalhar por pessoas que estão com a porta da vida aberta para o diabo entrar e sair a hora que ele quiser. Então, não vai dar certo, tá? Vamos ver aqui. Trata uma batalha, conhecimento do que se trata uma batalha. Eles não têm conhecimento, né? Vai estar sob o domínio das trevas. Eu tenho que dar o primeiro passo, né, nessa ordem aqui, de tirá-lo das trevas. Esse é o quê? Anunciar o evangelho, testemunhar o evangelho de Cristo para eles. É só assim que você vai vencer, tá? Fora isso, de anunciar o evangelho e fazer eles serem transportados do império das trevas para a gloriosa luz de Cristo, para o governo de Cristo, esquece. Você pode batalhar, fazer o que for, etc. Primeiro passo aqui é ganhar eles. O que você pode fazer é jejuar, é interceder por eles, né, para que o Espírito Santo, né, os convença. Senhor, coloca pessoas ao redor dele que anunciem o seu evangelho, se você não tem acesso a ele, né, que falem da tua palavra para essa pessoa, para o meu filho, né? Intercessão, intermediar diante do Pai, né? Pleitear ali para que ele saia das trevas e venha para a luz. Intercessão. Agora, batalha, oração de batalha espiritual, expulsando o demônio, repreendendo o demônio, não vai funcionar. Né? A intervenção que você tem que fazer é intercessão com ele, intercessão a favor da salvação e que os olhos dele sejam iluminados ao evangelho, os ouvidos sejam destapados e que ele abra os olhos para o evangelho de Cristo. Esse é o primeiro passo, ok? É diferente em relação a orar por libertação. É diferente em relação a orar por libertação. Eu só vou orar por libertação, né, se a pessoa está em Cristo, né? Se ela está em Cristo. Se ela não estiver em Cristo, não adianta. É aquilo que eu falei. O demônio vai sair? Vai sair, porque o nome de Jesus tem poder. Mas ele vai retornar. Volta para o ponto inicial. Essa pessoa tem que ter a instrução, o ensino, cuidado, eu tenho que andar com ela até que ela esteja firme em Cristo Jesus, né? E aí sim, o demônio vou expulsar e não vai vir mais, porque ela se arrependeu, está posicionada em Cristo Jesus, está do lado correto, né? Saiu do império das trevas, está no império da luz. Aí sim, posso ministrar a libertação e conscientizar ela de como ela vai manter essa libertação. Como se mantém uma libertação? Em obediência à palavra do Eterno, né? Eu mantenho a minha libertação em obediência ao Eterno, né? Resumindo, tá? Resumindo assim, bem rusticamente, obedecendo a Deus. Ou são as mesmas coisas? Desculpa a minha ignorância. Não sei, acho que é isso, né? Perfeito, obrigada. Tem mais alguém que tem dúvida? Pode falar, irmãos. Abriu o microfone aí, tem mais um tempinho aí, tá bom? Foi claro para todo mundo? Foi claro? Você concorda com o que foi dito? Quero ver sua reação aí, né? Ó, a Keila está falando tudo ok. Tem mais alguém que tem dúvida, que não concorda? A Cláudia está concordando, a Valúcia está tudo bem, né? Vamos lá, Euda, é isso aí, tá bom, amados? Então, assim, não adianta, tá? Entrar em batalha espiritual para alguém que não tem posicionamento em Cristo é furada.
É um blefe. Como que você vai batalhar por uma pessoa que ela não tem um posicionamento em Cristo? Entra na lei da legalidade, né? Então não adianta. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Oração intercessória. Oração intercessória para que ela conheça o Evangelho, tenha contato com o Evangelho de Cristo, entenda o Evangelho de Cristo e caia para a rede, caia para o governo de Deus, né? Entrou para o governo de Deus, acompanhe, essa pessoa tem que ser acompanhada, discipulada, ensinada os princípios do governo de Deus, e estabelecida ela na comunidade de fé. Ela não pode andar sozinha, para isso existe a igreja. Para que existe a igreja, a comunidade de fé? Para que os irmãos estejam ali juntos, para a comunhão dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, para que os cultuemos o Senhor em comunidade, né? Deus não nos fez para andar sozinho. Então, ela aceitou o governo de Cristo, entregou a vida dela, o governo da vida dela para o governo para ser governada por Cristo. Sim, eu tenho que também inserir essa pessoa na comunidade de fé. Por quê? Porque aí ela vai ter cobertura de muitos irmãos, vai se relacionar, os irmãos vão ensinar, ela vai ver no comportamento dos irmãos em Cristo. É mais fácil ela ter uma transformação do que ficar sozinha, né? Então, eu tenho que transportar ela da solitude, da solidão ali espiritual e colocar ela dentro da igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo, ela vai cuidar dessa pessoa também, né? Nós temos que cuidar no individual, mas ela também é cuidada de forma coletiva, né? Ela tem proteção de muitos irmãos ali. Ela vai aprender, inclusive, a observar o comportamento dos irmãos nas festas, no comportamento como as pessoas agem, os pensamentos, e ela vai se moldando o comportamento dela, os pensamentos, à medida que ela vai contemplando a Cristo, em primeiro lugar, ela vai começar a contemplar o próprio Senhor, porque o Espírito Santo, uma vez dentro dessa pessoa, passando pelo processo de batismo, né, sendo batizada nas águas, e o batismo no Espírito Santo entrando dentro dessa pessoa, o próprio Espírito Santo conduz essa pessoa, vai fazendo essa pessoa contemplar a Cristo. Nós temos que ser firmes quando nós ganhamos uma pessoa para Cristo, né? Eu posso falar ganhando, não sei se essa palavra é correta, ganhar, né? Uma pessoa para Cristo, mas nós temos que fundamentar ela nessa palavra, né? Outra coisa, ganhou para Jesus, falou, aceitou, não joga para o pastor tomar conta, querido. Você é pastor. Se Deus colocou você anunciou o evangelho para essa pessoa, cuida dela, pastor. Né? Não é título, pastor não é título, pastor é ação prática do cuidado com a ovelha e o rebanho de Cristo. O rebanho é do Senhor, as ovelhas são dele, não é minha, não é sua, é dele. Então, se eu anunciei, ganhei essa pessoa, eu tenho que enfiar essa palavra aqui, enfiar no sentido assim, né? Eu tenho que bater na cabeça dela que ela tem que aprender a ler isso aqui, né? Você leu hoje, vamos ler um pouco aqui, abre, lê com ela o Evangelho, explica o Evangelho para ela, né? 1, 2, 10 vezes, na 11ª ela vai estar pegando, porque você vai começando a criar nela um comportamento, um hábito de buscar nas Escrituras Cristo, buscar nas Escrituras um modelo de vida que ela está adotando, né? Adotou, está adotando, né? Então, ela vai ficando firmada na onde? E nas minhas palavras? Não. Ela vai ficando firmada na palavra, porque ela vai ler. Você vai ensinar ela a ler isso aqui, né? Então, assim, é um processo, né? É isso que Jesus nos ensinou e pediu para nós fazermos. Ele pediu para a gente fazer isso e a gente não faz. Desculpa, não faz. Irmãos, nós não fazemos discípulos para o Senhor Jesus. A gente só vai para o culto no domingo. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui no domingão. Mais um culto abençoado. Ô, glória. Acabou o culto, a gente volta para a nossa vida normal, tudo normal. E aí, será que somos discípulos de Jesus? Estamos sendo discípulos de Jesus?
É duro o evangelho, gente. A gente, olha, é duro eu falar, é duro eu viver isso, porque o evangelho não é moleza. O evangelho é duro mesmo. Ele é duro no sentido assim, é de posicionamento, de postura, de fé. Deus não é meio termo, né? Deus não é meio termo. Então, assim, ele não é meio termo. Ele fala e é aquilo que ele falou é pronto, né? E a gente não vive. A gente, enfim, estamos no processo de amadurecimento. Eu, você, estamos no processo de amadurecimento, e cada vez mais o Senhor vai levantando pessoas para nos alinhar, para puxar a nossa orelha, né? Profeta, né? Pastor, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, os 5 dons ministeriais, eles servem para nos ensinar a viver no governo de Deus. Esses homens, dons, servem para nos instruir, para nos ensinar. Eles querem a verdade, eles querem viver a verdade do evangelho do reino de Deus, né? E eles são constituídos por Jesus, né? Para exatamente amadurecer os santos. Está tudo na palavra. Ele é lá, Efésios, que eu falo 1000 vezes, parece que eu sou repetitivo, mas não é que eu sou repetitivo, porque é na repetição que a gente aprende. Efésios 4, versículo 11, 12 e 13. Ascendendo aos céus, ele deixou para os apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, 5 dons do ministério. Para quê? No 13 ele vai falar uma razão, um propósito. Para quê? Para quê? Para que amadureça. Vamos ler aqui, ó. Eu quero ler. Aguenta a mão mais um pouco aí, não sai não. Em nome de Jesus, ó. Eu quero ler isso aqui com você, para que nós possamos despertar. Pastor, mas eu não sou. Alguém tem que enfiar a mão na minha cabeça e dizer que eu sou. Não tem que enfiar a mão na sua cabeça. Você tem que agir, o Senhor te levantará. Ele te conduz, é ele que levanta o homem, não é homem que levanta homem. Quem levanta a gente é o Senhor, é o Espírito Santo que nos levanta. A gente precisa só dizer, eis-me aqui, Senhor, usa mim, eu como alguém que é discípulo, para discipular outras pessoas. E ele vem da nossa ação, ele jorra o óleo dele sobre nós. Ele nos unge. Né? Claro que ele vai testificar para o seu líder, ele vai falar para o seu líder, e o seu líder, ele vai falar, unge esse mesmo, levanta ele aqui perante aos homens, né? Como fez com Samuel. Samuel, profeta, foi lá e ungiu a Davi. Você sabe como é. Olha aqui o que está escrito aqui, Efésios, capítulo 4, versículo 11. Leia todo o Efésios 4, mas eu vou ler o do 11 em diante. Ele mesmo concedeu, né? Vamos ler o 10 antes. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. No 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com quê? No 12. Com vista, com propósito, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Que serviço? Serviço da obra de Deus. Para a edificação do corpo de Cristo. O 12 termina assim, para a edificação do corpo de Cristo. No 13, o objetivo fim. Com qual objetivo fim? No 13, até que todos cheguemos à unidade de fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Oh, aleluia! Né? Olha só coisa linda, porque Deus levanta esses homens dons, né? Não é para ficar enfiado na igreja pregando, prega todo domingo pregando. Oh, meu pai, ensina alguém a pregar, ensina 10 a pregar, ensina 30 a pregar, né? Isso é fazer discípulo. Então, eu tenho que ensinar outros a pregarem a palavra. Eu tenho que pegar pelo menos 2, 3 e falar assim, vem cá, filho, você vai pregar esse domingo. Entendeu? Não está só sobre mim, não. Deus quer levantar uma multidão de sacerdotes. Não é só Moisés. Ele chamou uma nação para ser sacerdote. E empurraram só Moisés para cima da montanha. Sendo que ele já em Êxodo, ele queria uma nação de sacerdotes.
né? Uma nação de sacerdotes. Aí o povo fala, não, Moisés, nós estamos com medo do Senhor, sobe você. Transferiu a responsabilidade para um homem. Então a gente tem que pegar e fazer como Cristo ensinou, multiplicar. Vem cá, 12 aqui, 12, 10, 2, 2. Ó, se for um, já glória a Deus. Tá? Começa, não pensa em muito, não. Um só. Vem cá, vou pegar você, vem aqui. Sabe fazer um esboço? Vem cá, filho, vem aqui. Senta aqui do lado. Vamos aprender a fazer um esboço bíblico hoje? Esse vai ser o nosso discipulado hoje. Vou te ensinar a fazer um esboço aqui, de uma pregação. O esboço tem expositivo, tem esse, tem aquele. Vamos lá, como que faz aqui? Pega esse texto aqui. Vamos fazer uma hermenêutica aqui, uma exegese. Vamos destrinchar essa palavra aqui. E vamos extrair dela o que ela está nos ensinando, para a gente poder ensinar na prática o povo. Tem gente que prega, aí a pessoa fala assim, mas como que eu aplico isso? Não sei se você já viu gente pregando, o cara fica 2 horas pregando, aí você sai de lá assim, coçando a cabeça. Você fala assim, caramba, onde que eu aplico isso na minha vida? No meu trabalho, na minha família? Onde que eu vou aplicar isso? Né? Então, queridos, façam discípulos. Pega aquela sua amiga, aquele seu vizinho, aquele seu amigo do trabalho, começa a agir diferente. Começa a se interessar pela vida dele, dela. Chega uma hora que a pessoa solta alguma coisa. Aí você ganhou ele, ganhou ela. Começa pela sua casa, começa pelos filhos, né? Começa pelos de dentro. Né? Mas não tem oportunidade dos de dentro, começa pelos de fora. Né? Porque tem gente que fica assim, não, vou começar por dentro, mas nunca começa, não dá certo. Não... E aí tem oportunidade dos de fora, não faz. Amém? Mas vamos lá, chega desse papo, ok? Nós vamos orar aqui e encerrar em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você e fazer essa oração com você. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor, ó Pai, já fez por nós, tudo que o Senhor está fazendo e tudo que o Senhor vai fazer por nós, Pai. Tu és maravilhoso. Tudo é perfeito, Senhor. Perdoa, Pai, a nossa falta de compreensão das suas escrituras. Nos perdoa como igreja de Cristo, Senhor. O que nós estamos fazendo, Pai, nós te pedimos perdão, Pai. Perdoa pela nossa falta de posicionamento, de verdadeiramente sermos os seus discípulos, aqueles que seguem os seus princípios, que multiplica, que ensina outros, e que batiza outros e que ensina, Senhor, conforme a tua palavra, a tua ordem, a sua ordem. Né? O Senhor nos deu essa ordem, muitas vezes nós não cumprimos ela ou não temos cumprido ela, mas nós te pedimos perdoa-nos, Pai, para que nós possamos, Senhor, ó Deus, fechar no mundo espiritual essa lacuna, Pai, e nos posicionarmos como aqueles que te obedecem a sua palavra. Senhor, mais do que viver, Pai, viver o Evangelho, Senhor, é a obediência nata à sua palavra. Isso é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é seguir em obediência àquilo que é a sua instrução, Senhor. Porque se nós seguirmos a sua instrução, nós seremos bem-aventurados em tudo que nós fizermos e tudo que colocarmos as mãos prosperará, porque a sua palavra ela é fiel para ser cumprida em todas as esferas. Toda a tua palavra ela é fiel, Senhor, para ser cumprida, se cumpre, independente de qualquer ação que a gente tenha, ela é cumprida. A sua palavra se cumpre, Pai. Nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, dos nossos líderes, que não tem essa visão, que ainda está, Senhor, talvez cego para esse entendimento, mas nós cremos, Senhor, no mover do Teu Espírito Santo para alertar e despertar todos os líderes e todos os Teus filhos, Pai. Obrigado por nos despertar um pouco nessa noite. Nós te agradecemos. Seja conosco, com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que nós pisemos a planta dos nossos pés. Senhor, ali testemunhemos o Evangelho vivo de Cristo, através das nossas ações, falas, toda fala, todas as ações, todas as sementes, Pai,
que nós lançamos no dia a dia, elas possam gerar bons frutos. Ensina-nos, Espírito Santo, a lançar as boas sementes e ter uma colheita maravilhosa, Senhor, maravilhosa, uma colheita generosa, Pai, no mundo espiritual, Pai, que reflete no mundo físico, Senhor. No demais, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos conduza, Espírito Santo, à maturidade, ao crescimento da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso. Que Deus te abençoe. Obrigado por ficar até aqui. E vamos embora, vamos juntos. Deixa eu parar aqui a gravação.